Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho nós vimos Jesus caminhando sobre as águas do mar. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos viviam um momento de escuridão, de medo, viviam uma grande crise, temendo a própria vida. Eles estão correndo um risco devido à tempestade no mar. Quando Jesus os enxerga caminhando sobre o mar, João está dando aqui uma catequese. Só Deus pode caminhar sobre as águas do mar. Ou seja, Jesus é Deus e, sendo Deus, ele pode tudo. Aquilo que os discípulos não conseguem, Jesus tem poder de alcançar, de conseguir. Os discípulos não podem acalmar as ondas do mar agitado. Só Jesus acalma as ondas e as tempestades. Queridos irmãos e irmãs, às vezes a nossa vida parece uma grande tempestade. Podemos ter medo, podemos nos sentir pequenos diante de grandes situações ou problemas, e é aqui que nós precisamos da nossa fé, que precisamos confiar em Jesus. O Evangelho de hoje mostra que Jesus é, portanto, o Deus que vela pelo seu povo, que cuida dos discípulos, que cuida de você e que não deixa que a força das ondas agitadas, que simbolizam a morte, destrua o homem. Os discípulos estão com medo de que a barca seja destruída, que a vida deles se percam, mas Jesus vela, ele cuida, ele está presente. E Jesus vai dizer: não tenha medo. Aqui Jesus aparece andando sobre as águas do mar para tranquilizar os discípulos. Eles estavam apavorados, mas Jesus diz: não tenhais medo. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem de Jesus para você é uma mensagem onde ele vai dizer: coragem, confia em mim, eu posso acalmar esse mar agitado. E Jesus vai mostrar que ele vai nos fortalecer diante da tentação, da provação, e vai nos ajudar a vencer sempre os desafios que nos circundam. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados aqui a viver não pelo medo, mas viver pela fé. Na fé, nós precisamos confiar que o Senhor não está distante, mas Ele está perto, Ele está próximo. E muitas vezes, se o mar parecer que vai nos apavorar ou que vai nos afundar, nós precisamos estender a mão a Jesus, nos amparar em Cristo em todos os momentos, também nas horas difíceis. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus comunica aos discípulos o poder para que eles possam também vencer os males deste mundo, que se opõem à vida. A barca chegou à margem.
cumpriu a sua meta. Jesus vai sempre nos dar força, coragem. Ele vai nos capacitar para cumprir os nossos propósitos. Mas nós precisamos passar pelo processo, pela caminhada. Cristo não nos abandona, nem diante das ondas, nem diante dos ventos. Nós não devemos oscilar na nossa fé, na nossa confiança. O medo faz com que a fé possa oscilar. Mas com Cristo, com a presença de Jesus, nós vamos manter a nossa fé contínua, crescente. Que possamos nós vencer o medo das trevas, da escuridão, da insegurança. Que possamos evitar navegar na escuridão. Possamos sempre navegar à luz, que é Jesus, e que Ele possa nos indicar o caminho a percorrer. É Ele que deve dizer para onde ir. Escute a voz de Deus, deixa a voz do Senhor te orientar, te guiar, para que você chegue à sua meta, alcance os seus sonhos, realize seus projetos. Confia em Jesus. Ele pode o impossível. Ele caminha sobre as águas. Ele tem domínio sobre a nossa vida e sobre todas as situações do mundo. Que tudo esteja sob o poder de Jesus. Vamos entregar a Ele a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.